Prosseguindo na síntese do profeta Zacarias, o item 9, a oitava visão, os 4 carros, estudando Zacarias capítulo 6, versículos 1 a 8. Esta visão representa o Espírito de Deus repousando sobre os israelitas. Quando fala em norte, sul, está falando dos termos de Israel. O Espírito de Deus pousar sobre o norte nos faz lembrar que o Filho de Deus foi conhecido pelo nome de uma região no norte de Canaã, Galileia, e de uma cidade no norte de Canaã, Nazaré. Então observe, o versículo 1. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e esses montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Bom, nesse caso aqui, os 4 ventos do céu, eles vêm ter uma simbologia ligada, vamos dizer, a Israel, tá bom? A operação de Deus a Israel, diferentemente de alguns momentos, como Daniel capítulo 7, como os 4 ventos, né, que agitavam o mar grande, tá bom? De onde vão subir animais, representavam as nações e o seu desejo de dominar. Tá bom? Mas esses 4 ventos, Deus demonstra sempre que tem controle sobre eles. Assim acontece em Apocalipse, quando anjos são colocados, tá bom, para conter ventos, para que eles não soprem sobre a terra. O versículo 6 diz: e o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: ide, andai pela terra. E andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: eis que aqueles que saíram para a banda do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Bom, o texto é de difícil interpretação. No meu entender, está falando da terra de Israel. Mas alguns também interpretam que essa terra do norte poderia estar fazendo referência aos inimigos de Israel durante a grande tribulação. Porque, principalmente no livro de Jeremias, como a Babilônia fica mais ou menos ao norte de Israel, né? Tá bom? Então, alguns apontam que seriam os inimigos de Israel hoje, o Iraque, o mundo árabe, né? Que viria contra Israel. Então, esse texto é realmente de difícil interpretação, porque ele não nos dá muitos detalhes para nós entendermos o significado, tá bom? Tanto dos animais e dessa terra norte. Se seria o norte de Israel ou o norte, vamos dizer, falando da Rússia, do mundo comunista hoje. Como fala de repousar o Espírito de Deus, eu prefiro acreditar que esteja falando da ação de Deus em toda a nação de Israel. Porque quem voltou do cativeiro babilônico foi apenas a tribo de Judá e de Benjamim. Tá bom? Mas eu lembro que Jesus Cristo ele vai ser identificado como Galileu. Galileia ficava no norte de Israel, ou seja, Deus não desprezou aquela terra que ele escolheu.